Eu estava apenas comprando um presente para um chá de bebê na loja de departamentos quando tudo mudou num instante. Um garotinho que eu nunca tinha visto antes correu direto até mim, envolveu seus bracinhos na minha perna e olhou para cima com o maior sorriso do mundo. "Mamãe, eu te encontrei", ele disse com a voz cheia de uma alegria pura. Meu coração parou. Aquele não era meu filho. Meu filho, Dani, morreu há 2 anos em um acidente de carro, e desde então eu vinha fazendo tudo para evitar exatamente situações como essa. Antes que eu pudesse sequer processar o que estava acontecendo, uma mulher apareceu correndo, o rosto tomado pelo pânico. "Tommy, sai de perto dela agora. Essa não é sua mãe", ela gritou tentando puxá-lo. Mas Tommy agarrou-se a mim com mais força e olhou para ela com uma confusão que partiu meu coração. "Mas tia Verônica, você disse que ela tinha morrido, que a mamãe tinha morrido no hospital. Mas ela tá bem aqui." A loja inteira pareceu congelar. Clientes interromperam conversas no meio da frase. Alguns sacaram os celulares. Eu podia sentir dezenas de olhares sobre nós, enquanto aquele momento privado de dor e confusão se tornava um espetáculo público. Aquele menino acreditava que eu era sua mãe falecida. E eu era uma mulher que havia perdido o próprio filho, agora parada no meio de uma loja, sem saber se devia correr ou desabar ali mesmo. E antes de saber como essa história vai terminar, aproveita para deixar um like ou um comentário para ajudar a dar engajamento no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Meu nome é Laura. Tenho 32 anos. Trabalho com marketing, moro sozinha em um pequeno apartamento no centro e nos últimos 2 anos estruturei minha vida inteira para evitar situações como essa. Faço compras durante o horário escolar. Atravesso a rua quando vejo crianças da idade do Dani. Recusei todo tipo de convite, aniversários, reuniões de família, qualquer coisa que pudesse me colocar diante de crianças. Minha terapeuta chama isso de evitação. Eu chamo de sobrevivência. A mulher tentando afastar Tommy era claramente sua tia, Verônica, e ela parecia prestes a ter um colapso nervoso. Tommy devia ter uns 6 anos, a mesma idade que Dani tinha quando faleceu, com cabelo escuro e olhos castanhos, nada a ver com o meu loirinho de olhos azuis. Mas o jeito como ele me olhava, com tanta esperança e desespero, era algo que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que eu mesma carreguei por meses depois do acidente, procurando entre rostos na multidão, torcendo para que de alguma forma Dani voltasse correndo para mim. Ali, no meio da loja, com os braços de Tommy ainda ao redor da minha perna e Verônica se desculpando freneticamente, eu percebi que, pela primeira vez em 2 anos, uma criança estava me abraçando. E apesar da dor, da confusão, de tudo que havia de errado naquele momento, uma parte de mim não queria soltar. Aquele não era o meu filho. Mas por alguns segundos, eu me lembrei de como era ser o centro do mundo de alguém. De ser aquela pessoa que uma criança procura quando está com medo, perdida ou feliz. Mas a realidade me atingiu de novo. Aquele menino estava procurando a mãe falecida. E eu era apenas uma estranha que ele confundira com ela. A multidão crescia. Celulares gravavam. Os olhares julgadores se acumulavam. Pessoas que não faziam ideia do que estávamos vivendo. Verônica pedia desculpas, dizendo que Tommy vinha tendo episódios assim desde que a mãe dele morreu. Mas suas palavras se perdiam no caos do momento. E o que aconteceu depois mudaria nossas vidas para sempre. Deixe-me voltar um pouco e explicar o que eu estava fazendo naquela loja de departamentos. Porque, sinceramente, eu nem deveria estar ali. Era uma tarde de terça-feira, em março. Eu deveria estar no trabalho, finalizando uma apresentação para uma reunião com um cliente. Mas, em vez disso, eu estava parada na seção infantil da Macy's, segurando um pequeno macacão amarelo com a frase "Pequeno raio de sol", estampada, lutando para não ter um colapso. Minha irmã, Jéssica, faria o chá de bebê no fim de semana, e eu estava adiando a compra do presente havia semanas. Cada vez que pensava em entrar numa loja e olhar para roupinhas de bebê, meu peito apertava, e eu inventava alguma desculpa para deixar para depois. Mas naquela manhã, Jéssica me ligou,
e dava para ouvir a mágoa na voz dela. Você vai mesmo ao chá? Ou vai fazer como no meu aniversário e no meu noivado? Laura, eu sei que é difícil para você. Ela disse com firmeza e doçura ao mesmo tempo. Mas eu preciso da minha irmã lá. Esse bebê vai ser seu sobrinho, e eu quero que ele conheça a tia dele. As palavras dela me fizeram perceber o quanto eu estava me afastando não só de crianças, mas da minha própria família. Então, eu prometi que estaria presente. E prometi a mim mesma que compraria algo bonito. Escolhi aquele horário, 14h numa terça-feira, justamente porque achei que a loja estaria vazia de famílias. No meu mundo cuidadosamente construído, eu já tinha mapeado os horários e lugares seguros. Mercado às 10 da manhã, quando as crianças estão na escola, cinema só nas sessões mais vazias durante a semana. Até meu trajeto até o trabalho evitava passar pela escola primária que ficava a 6 quadras do meu prédio. Eu me tornei especialista em viver evitando qualquer coisa que lembrasse o que perdi. Mas ali, cercada por roupas minúsculas, bichinhos de pelúcia e lembranças do que eu costumava comprar para o Dani, percebi o quanto isso tudo era exaustivo. Cada decisão da minha vida era filtrada por uma única pergunta. Existe chance de eu ver uma criança que me lembre dele? Dani havia partido havia exatamente 2 anos e 3 meses. Não que eu estivesse contando. Exceto que sim, eu estava contando. Cada dia. O acidente aconteceu numa manhã de quarta-feira, em dezembro. Eu estava atrasada para o trabalho e correndo para deixá-lo na pré-escola. A última coisa que ele me disse foi: Mamãe, você esqueceu de me dizer que me ama. Lembro de ter rido e respondido: Eu te amo, meu ursinho Dani. E fiquei olhando ele entrar no prédio com a mochilinha pulando nas costas. 3 horas depois, um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu no ônibus escolar que levava a turma do Dani para uma visita ao corpo de bombeiros. 5 crianças ficaram feridas. Só Dani não voltou para casa. Os meses seguintes foram um borrão de lasanhas trazidas por vizinhos, sessões de terapia que eu não queria frequentar e amigos bem-intencionados que diziam que o tempo cura tudo, mas eles não entendiam. Eu não queria me curar. Não se curar significava seguir em frente sem meu filho. Então, construí essa vida segura, controlada. Uma vida onde eu podia funcionar, sem ser lembrada a todo momento do que faltava. Eu já estava em acompanhamento com a doutora Martinez fazia 1 ano e meio. Ela sempre dizia: evitar a dor não te protege dela, Laura. Só adia e dificulta o processo. Mas o que ela não entendia é que a alternativa parecia impossível. Como é que você entra num mercado e passa pela seção de brinquedos sem lembrar da última vez que comprou carrinhos do Hot Wheels? Como escuta uma criança rindo no parquinho sem sentir o coração despedaçar de novo? Naquele dia na Macy's, eu achava que estava progredindo. Ou pelo menos, era o que eu dizia a mim mesma. Eu já tinha conseguido escolher 3 macacões diferentes. Uma mantinha azul e um kit de livrinhos ilustrados. Estava até me sentindo orgulhosa por não ter chorado durante a compra, e esse havia se tornado meu novo parâmetro de sucesso. Eu estava usando um suéter azul, sem nem perceber que era a cor preferida do Dani. Ele dizia que azul era a cor do céu, onde moram os anjos, algo que aprendeu na escola dominical. Depois que ele morreu, guardei tudo que era azul do meu guarda-roupa. Doía demais ver. Mas naquela manhã, peguei o suéter sem pensar. E agora me pergunto se, de alguma forma, uma parte de mim já estava se preparando para aquele momento. A loja estava movimentada, mas não cheia. Clientes típicos de uma terça-feira à tarde. Algumas mães com carrinhos de bebê, adolescentes na seção de bijuterias, casais idosos passeando pelos corredores de decoração. Um ambiente que parecia seguro, controlado. O tipo de lugar que eu sabia como enfrentar. Eu só não fazia ideia de que, em 5 minutos, tudo o que eu acreditava saber sobre evitar a dor seria completamente destruído. Eu estava examinando um conjunto de livrinhos infantis quando senti algo. Braços pequenos se enrolando na minha perna, com uma força desesperada, como se segurassem um tesouro precioso. No início, achei que talvez eu tivesse atrapalhado alguém sem querer.
Mas então, ouvi a voz, e o mundo parou de girar. Mamãe, eu te encontrei. Eu procurei por você em todo lugar. A voz era alta, ofegante, cheia daquela alegria pura que só uma criança consegue expressar. Era o tipo de entusiasmo que eu lembrava de ouvir quando Dani me via chegando na porta da escola para buscá-lo. Meu corpo ficou completamente rígido. Cada músculo travou. Minha mente tentava entender o que estava acontecendo. Olhei para baixo e vi um garotinho de cabelo escuro, meio bagunçado como se estivesse correndo, olhos castanhos brilhando com alívio e felicidade. Ele olhava para mim como se eu fosse a resposta de todas as orações que já tinha feito. Ele não era o Dani. Era um pouco mais alto, cabelo mais escuro, olhos castanhos em vez de azuis. Mas devia ter a mesma idade que Dani teria agora, 6 anos. E aquele jeito de se agarrar a um adulto como se fosse a pessoa mais importante do universo era exatamente igual. A semelhança me atingiu como um soco. Mas o que realmente partiu meu coração foi a expressão no rosto dele. Um olhar de total confiança e amor. Um olhar que eu conhecia. Um olhar que fez as muralhas que eu levei 2 anos para erguer começarem a desmoronar. Querido, murmurei, com a voz presa na garganta. Acho que você está me confundindo com outra pessoa. Mas ele balançou a cabeça com força, apertando ainda mais meu suéter. Não, você é minha mamãe. Eu sabia que ia te encontrar. A tia Verônica disse que você não podia voltar, mas você voltou. Aquela voz tinha aquele tom especial que crianças usam quando têm certeza de que estão certas, e os adultos errados. Uma mistura de triunfo e alívio. Foi nesse momento que ouvi os passos correndo. Passos rápidos, apressados, de alguém em pânico. Levantei o olhar e vi uma mulher jovem vindo em nossa direção, o rosto vermelho, os olhos arregalados de desespero. Ela devia estar na casa dos 20 e poucos anos, com o mesmo cabelo escuro do menino. Claramente eram da mesma família. Ela chegou perto, tentando arrancar os braços do garoto de mim. Tommy, não! Saia de perto dela agora. Essa não é sua mãe! Gritou, a voz cortante. A dureza do tom fez Tommy estremecer. Mas ele não me soltou. Pelo contrário, se apertou contra mim, como se quisesse se proteger das palavras dela. Mas ela parece com a mamãe, disse ele, a voz ficando pequena, confusa. Ela cheira como a mamãe também. A mulher, que agora eu tinha certeza, era a tia Verônica. Chegou até nós, ofegante, visivelmente envergonhada e aflita. Tentava puxar Tommy delicadamente. Me desculpa, moça. Ele tem feito isso desde que a minha irmã Cíntia morreu. Ele sai correndo e se agarra em estranhos. Eu só virei para olhar um sapato, e ele sumiu. Mas Tommy não aceitava. Olhou para Verônica com uma mistura de mágoa e confusão. E o que ele disse a seguir fez o mundo ao nosso redor parar. Mas tia Verônica, você me disse que ela morreu. Você disse que a mamãe morreu no hospital e que não podia voltar para casa. Mas ela tá aqui. Ela tá aqui. E ela não tá morta. As palavras pairaram no ar como uma pancada. Podia-se sentir o silêncio se espalhando pela loja. Todo mundo ao alcance da voz parou. Conversas morreram pela metade. Sacolas deixaram de balançar. Até a música ambiente pareceu sumir. Os olhares se voltaram para nós. Eu via claramente os celulares sendo erguidos, as sussurradas começando. Mas nada disso importava naquele instante. Só o que importava era o rosto daquele garotinho. A forma como ele olhava para mim e para Verônica, como se esperasse que uma de nós dissesse que o mundo ainda fazia sentido. Verônica empalideceu. Parecia prestes a desmaiar. Tommy, por favor. Ela sussurrou com a voz trêmula. Essa não é sua mamãe. A mamãe se foi, lembra? Nós já conversamos sobre isso. Não. A voz dele subiu, cheia de desespero. Você tá mentindo. Você disse que ela morreu, mas ela tá aqui. Ela tá viva. Mamãe,
Fala pra tia Verônica que você não morreu. As lágrimas começaram a arder nos meus olhos. Aquele garotinho estava vivendo no mesmo limbo impossível onde eu estava há 2 anos. Um lugar onde a lógica e a esperança colidem e só deixam dor no caminho. Ele queria tanto a mãe de volta que estava disposto a acreditar que uma estranha podia ser ela. E eu entendi esse sentimento com tanta clareza que doeu. As pessoas definitivamente estavam nos observando agora. Celulares gravando, cochichos, curiosos se amontoando ao redor, como se estivéssemos protagonizando uma cena de novela trágica no meio do corredor infantil da Macy's. Mas eu não conseguia me concentrar em nada além do rosto de Tommy. Ele olhava de mim para Verônica, como se acreditasse, do fundo do coração, que nós duas tínhamos o poder de salvar ou destruir o mundo dele. E foi nesse instante que eu percebi. Eu tinha uma escolha a fazer. Uma escolha que mudaria tudo. Eu podia fazer o que vinha fazendo há 2 anos. Fugir. Podia me agachar, afastar gentilmente os braços de Tommy da minha perna, murmurar um pedido de desculpas a Verônica e desaparecer no meio dos clientes. Era o caminho mais seguro, o que protegia a bolha cuidadosamente construída que me mantinha funcionando. Mas em vez disso, fiz algo que nem eu esperava. Me ajoelhei. Ficar na altura de Tommy significava olhar direto nos olhos castanhos dele, que brilhavam com tanta esperança e confusão. Significava ver os rastros de lágrimas nas bochechas, as mãos pequenas tremendo enquanto agarravam meu suéter. Significava entender que aquele momento não era só sobre a minha dor. Tommy, eu disse suavemente, usando o nome dele pela primeira vez. Você pode me contar sobre a sua mamãe? Como ela era? Atrás de mim, Verônica soltou um pequeno som de protesto. Moça, você não precisa fazer isso. Eu cuido dele. A gente já vai embora. Mas eu levantei a mão, sem tirar os olhos do menino. Havia algo na dor de Tommy que me parecia familiar de um jeito que ia além do luto. Ele me lembrava de mim mesma. De quando, nos primeiros meses após a morte de Dani, eu via uma criança loira no mercado e a seguia por 3 corredores, até a realidade me atingir como uma avalanche. Ela tinha cabelo igual ao seu, disse Tommy, tocando uma mecha do meu cabelo escuro. E ela cheirava a flores, lia histórias de dragões para mim e fazia as melhores panquecas com gotas de chocolate do mundo. Ela me chamava de cavaleiro valente, porque eu era corajoso. Cada palavra dele partia mais um pedaço do meu coração, mas também fazia algo que eu não esperava. Eu comecei a lembrar de Dani sem me fechar completamente. Pela primeira vez, falar sobre ele não me parecia um convite ao colapso. Ela parecia ser uma mãe incrível. Respondi. E sabe de uma coisa? Aposto que ela ainda acha que você é o cavaleiro mais valente do mundo. Mas onde ela foi? Ele perguntou com a voz diminuindo. A tia Verônica diz que ela tá no céu, mas eu olho pro céu e não vejo ela. E às vezes, à noite, eu escuto a tia Verônica chorando no telefone dizendo que não consegue mais. Foi nesse momento que Verônica desabou de vez. Sentou-se em uma das cadeiras próximas, com o rosto nas mãos, o corpo sacudindo em soluços pesados. Ela estava quebrada. E vinha tentando esconder isso por tempo demais. Eu não aguento mais. Ela sussurrou. Eu não sei como fazer isso. Era a minha irmã que sabia como responder essas perguntas. Eu sou só a tia. Eu não sei como ser mãe. Olhei para Verônica, destroçada. Depois para Tommy, tentando lidar com emoções que eram grandes demais para um coraçãozinho de 6 anos. Foi aí que algo dentro de mim mudou. Eu vinha me protegendo da dor a qualquer custo, como se isso me salvasse. Mas ver aqueles 2 tão perdidos me fez perceber o quanto a dor pode isolar. Ali estava uma mulher afundada na mesma perda que a minha, tentando ser forte. E um garotinho procurando a mãe em rostos de desconhecidas, porque a verdade era insuportável demais. Verônica, falei ainda ajoelhada, olhando para ela. Quanto tempo faz desde que a mãe do Tommy faleceu? 6 meses. Ela respondeu com dificuldade. Minha irmã teve câncer. Lutou por 2 anos. Eu dizia ao Tommy que ela ia melhorar.
porque eu não conseguia suportar a ideia de vê-lo perder a esperança. Mas quando ela morreu, ele não entendeu. Disse que eu menti. E eu não sei explicar a morte para uma criança, quando nem eu consigo aceitar. Senti algo se abrindo dentro do meu peito, como se uma porta que eu mantinha trancada há 2 anos finalmente estivesse se abrindo um pouco. Peguei as mãozinhas de Tommy entre as minhas. Tommy, eu quero te contar uma coisa. Eu também tive um menininho. O nome dele era Danny. Ele morreu num acidente 2 anos atrás. E eu sinto falta dele todos os dias, assim como você sente falta da sua mamãe. Os olhos dele se arregalaram. Você teve um menininho? Onde ele está agora? No mesmo lugar onde está sua mamãe, respondi. E eu também fiquei com medo, e triste, e confusa. Mas com o tempo, aprendi uma coisa importante. Sentir saudade não quer dizer que eles desapareceram. Significa que a gente ama tanto, mas tanto, que continua carregando eles aqui dentro, em tudo o que faz. Você pode me ensinar como fazer isso? Ele perguntou. Porque eu não quero esquecer dela. Mas dói muito lembrar. Foi ali que eu tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. E se a gente se ajudasse a lembrar? E se a gente também ajudasse a tia Verônica? E o que aconteceu a seguir? Ainda me arrepia toda vez que penso nisso. Tommy me olhou com aqueles olhos castanhos tão sérios, tão sinceros, e perguntou algo que eu jamais esperava ouvir de uma criança. Você pode ir para casa com a gente? Assim você me ensina como lembrar da mamãe sem doer tanto? Verônica levantou a cabeça num pulo, como se tivesse levado um choque. Tommy, a gente não pode pedir isso para essa moça. Ela é uma estranha. Mas alguma coisa tinha mudado entre nós 3. Eu senti, e acredito que eles também sentiram. Na verdade, eu disse, olhando para Verônica com calma. Talvez a gente possa só conversar um pouco mais. Tem uma cafeteria aqui no shopping. Acho que todos nós precisamos sentar e respirar. 20 minutos depois, estávamos sentados num canto tranquilo da praça de alimentação. Tommy entre mim e Verônica, dividindo um cookie com gotas de chocolate, que provavelmente foi o jantar dele naquele dia. Mas ninguém se importava. Foi ali, naquele momento simples, que a verdade começou a emergir. Eu venho mentindo para ele, Verônica disse com a voz quase apagada. Finjo que estou bem, que sei o que estou fazendo, que consigo lidar com isso. Mas na verdade estou completamente perdida. Ela olhou para Tommy, que estava partindo o cookie em pedacinhos. Tommy, lembra quando você me ouviu no telefone com a vovó Rosa na semana passada? Ele assentiu, ainda focado no cookie. Eu não estava só triste por causa da mamãe. Eu estava com medo. Porque eu não sei cuidar de você como ela cuidava. Eu não sei fazer panquecas sem queimar. Nem fazer a voz do dragão nas histórias de dormir. Nem responder quando você pergunta onde a mamãe foi. Tommy ergueu o olhar. Mas você tá cuidando de mim, ele disse, baixinho. Eu tô tentando. Verônica respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu tenho tanto medo de estragar tudo. A sua mamãe era boa com crianças. Eu sou só uma mulher de 28 anos, que trabalha num banco, e nunca conseguiu nem manter uma planta viva por mais de 6 meses. Tommy parou de mexer no cookie e olhou fixamente para ela. Tia Verônica, você ia me mandar embora? Foi por isso que você estava chorando no telefone? O ar pareceu congelar. A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O rosto de Verônica perdeu toda a cor. Ela claramente tentava pensar em como responder sem machucar ainda mais o sobrinho. Tommy, ela começou. Eu nunca pensaria em te abandonar. Mas eu liguei para a vovó Rosa para perguntar se talvez você pudesse morar com ela por um tempo. Só até eu entender como cuidar melhor de você. Eu estava tentando fazer o que era certo. Mas eu não consegui. Mas eu não quero morar com a vovó Rosa. Ele respondeu, a voz mais aguda.
Ela mora longe. Ela não sabe dos meus caminhões, nem do meu pijama favorito. E ela não sabe que eu não durmo sem a luzinha que parece uma estrela. Eu sei, Verônica sussurrou. E foi por isso que eu não consegui. Por isso eu disse não. Mas você precisa saber que às vezes eu realmente não sei o que estou fazendo. Foi aí que eu entendi. Tommy não estava só procurando a mãe. Ele estava procurando segurança. Estava procurando alguém que pudesse dizer: vai ficar tudo bem. Alguém que pudesse provar que ele não ia perder mais ninguém. Respirei fundo e disse: Tommy, posso te contar uma coisa? Quando meu filho Dani morreu, eu achei que precisava lidar com tudo da forma certa. Achei que não podia demonstrar tristeza, que eu precisava ser forte. Mas sabe o que eu aprendi? As pessoas que amam a gente não precisam que a gente seja perfeito, só precisam que a gente seja honesto. Virei-me para Verônica. E você não precisa ser a mãe do Tommy, só precisa ser a tia Verônica, que ama ele e tá tentando. Isso é mais do que suficiente. E se não for? Ela perguntou, a voz embargada. Então a gente descobre juntas. Respondi. E até eu me surpreendi com aquelas palavras. E se você não tivesse que fazer isso sozinha? Os olhos de Tommy brilharam. Tipo um time? Que nem os Vingadores. Eu ri. E foi a primeira vez em meses que ri sem sentir culpa. Exatamente. Mas em vez de salvar o mundo, a gente ajuda uns aos outros. Tommy segurou nossas mãos sobre a mesa. Combinado. Mas a gente tem que prometer que vai dizer a verdade, mesmo quando der medo. Combinado. Verônica e eu dissemos ao mesmo tempo. E assim, nossas vidas mudaram para sempre. Isso aconteceu há 6 meses. E hoje, sentada aqui contando essa história, tudo o que eu desejo é que você entenda algo muito importante sobre o luto, sobre família e sobre os caminhos inesperados que a vida encontra para nos surpreender, quando finalmente paramos de fugir dela. Depois daquela tarde no shopping, não trocamos apenas números de telefone e seguimos cada uma para seu lado. Nós nos tornamos algo que eu nunca imaginei reencontrar depois de perder Dani. Nós nos tornamos uma família. Não daquelas perfeitas de cartão de Natal, mas uma família real, bagunçada, inusitada, feita de cicatrizes e coragem. O primeiro mês foi caótico, intenso, lindo. Tommy passou a vir ao meu apartamento 2 vezes por semana, depois da escola, enquanto Verônica fazia hora extra no banco. Eu ensinei ele a fazer as panquecas azuis preferidas do Dani, aquelas com corante demais que deixavam a língua azul por horas. E ele me ensinou que chorar contando histórias de quem a gente ama não é fraqueza. É homenagem. Verônica e eu passamos a nos encontrar todos os domingos de manhã, só nós duas, para falar das coisas difíceis, como disciplinar uma criança enlutada, como responder às perguntas sobre a morte quando a gente mal consegue lidar com a própria dor, como construir uma vida com o luto, sem deixar que o luto tome conta de tudo. A gente descobriu juntas, uma conversa de cada vez. Mas a maior virada veio 3 meses depois, quando Tommy me fez uma pergunta que me desarmou completamente. Estávamos no parque, assistindo ele brincar nos balanços. Os mesmos que evitei por 2 anos, porque lembravam demais os momentos com Dani. Tia Laura. Ele me chamou com sua voz doce. Você acha que o Dani e a minha mamãe se conhecem lá no céu? Eu vinha evitando esse tipo de pergunta desde o dia em que conhecemos Tommy. Não sabia como falar sobre céu, vida após a morte, espiritualidade. Tudo parecia grande demais. Mas sentada ali, observando Tommy balançar mais alto a cada impulso, percebi que eu não precisava ter todas as respostas. Eu só precisava ser honesta. Eu não sei, respondi. Mas gosto de pensar que sim. Gosto de imaginar que o Dani tá ensinando sua mamãe a brincar com caminhões, e que ela tá ensinando ele a fazer panquecas deliciosas, e que talvez os dois estejam assistindo a gente aqui, sendo uma família. Uma família, ele repetiu,
como se fosse a coisa mais natural do mundo. E foi nesse instante que eu entendi. A gente não estava apenas lidando com o luto juntos. A gente estava criando algo novo, bonito e real, a partir dos cacos de corações partidos. Tommy tinha 2 pessoas que o amavam incondicionalmente. Verônica tinha apoio, amizade e alguém que entendia o peso de repente, ser responsável por uma criança. E eu tinha algo que pensei ter perdido para sempre. A chance de fazer parte da vida de um garotinho, de ser necessária, de ser amor. No mês passado, Tommy começou a me chamar de tia Laura. Ninguém mandou, ninguém pediu. Simplesmente fez sentido para ele. Agora, Verônica e eu somos oficialmente co-guardiãs legais do Tommy. Isso significa que quando ele crescer, ele vai olhar para trás e lembrar que teve 2 mulheres que lutaram por ele, que escolheram ele, que construíram suas vidas ao redor do amor e da segurança dele. Eu ainda sinto falta do Dani, todos os dias. Ainda paro no corredor do mercado quando vejo um garotinho loiro. Ainda tenho momentos em que o peito aperta tanto que parece que vai rachar. Mas agora, também tenho os desenhos do Tommy grudados na minha geladeira. As tentativas culinárias desastrosas da Verônica para rirmos juntas. E as manhãs de domingo cheias de panquecas que tingem nossos dentes de azul. O mais importante que eu aprendi é que família não é só sangue, nem só casamento, nem aquilo que nos ensinaram a esperar. Às vezes, família é uma tia em luto, que não sabe fritar panquecas, um garotinho corajoso o suficiente para abraçar uma estranha em busca de amor, e uma mulher quebrada que achava que nunca mais seria o porto seguro de ninguém. A gente não é perfeito. Ainda temos dias difíceis. Tommy ainda pergunta coisas difíceis sobre a mãe. Verônica ainda me liga chorando quando não sabe o que fazer. E eu ainda me sinto culpada, às vezes, por estar feliz enquanto Dani não está aqui para ver. Mas a gente aprendeu a dizer a verdade, mesmo quando ela assusta. Aprendemos que o amor não se divide. Ele se multiplica quando é compartilhado. E aprendemos que, às vezes, a coisa mais curativa que se pode fazer é ajudar alguém a se curar também.